Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 21 ao versículo 43. Jesus, ele volta para o lado oeste do lago de Genezaré, o lago da Galileia, e muitos foram se encontrar com ele na praia. De repente, o chefe da sinagoga, Jairo, ele se jogou aos pés de Jesus e ele insistiu: "Minha filha está morrendo", disse ele. "Vem comigo e coloque suas mãos sobre ela para que ela seja curada e ela possa viver." E Jesus foi com ele. Muitos que estavam com Jesus foram juntos. E todo mundo se apertando aqui e ali. Imagina aquela multidão toda seguindo Jesus para ver o que vai dar, né? Onde Jesus passa, sai alguma coisa boa, né? Acontece alguma coisa muito boa. Então vamos seguir esse homem o dia inteiro, né? Vamos atrás dele. E aí muitas pessoas foram atrás dele. De repente, como dizia o poeta, de repente, não mais que de repente, surgiu uma mulher que sofria uma hemorragia por 12 anos. E ela tentou de tudo para ser curada. Ela gastou muito dinheiro, ela gastou muitos médicos, enfim. E ela foi piorando durante esses 12 anos, nada ajudou. Ela ouviu falar de Jesus, ela escutou falar sobre Jesus, daí ela correu, viu Jesus naquele monte de gente andando juntos. Ela correu, entrou no meio da multidão e por trás ela tocou na sua capa, na sua túnica, imaginando que se apenas ela tocasse na sua roupa, ela ficaria curada, né? E é interessante porque hoje o imaginário religioso é muito forte, é muito místico nessa questão de tocar, de apresentar, de segurar em copo de água, enfim. E é ao mesmo tempo ineficaz, me perdoem, mas não diz muita coisa. Só que com Jesus nós temos aqui uma situação genuína e original. Porque só Ele mesmo que, podendo ser tocado, poderia oferecer alguma coisa em troca. No mesmo instante, diz o texto de Marcos, nós estamos falando do Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43, no mesmo instante, Jesus sentiu que o seu poder foi dirigido a alguém. "Quem tocou na minha roupa?", perguntou ele. Imagina que interessante, todo mundo lá, e ele: "Quem tocou na minha roupa?". Os discípulos, eles foram muito céticos. Eles não acreditaram nisso. "Senhor, estão todos aí te apertando, puxa para cá, puxa para lá, e vai, empurra e grita", imagina, né? E Jesus procurando quem foi. "Não, alguém tocou em mim". "Mas claro que alguém tocou no Senhor". Não, vocês não estão entendendo. Daí a mulher, diante dessa condição, e diante da sua condição, diante da sua certeza, ela, tremendo de medo, né? Ela se atirou aos pés de Jesus e se confessou. Jesus olhou para ela e disse: "Você sarou porque você teve fé. Vá em paz. Você está livre do teu sofrimento, do seu sofrimento." Enquanto Jesus falava, algumas pessoas, alguns empregados da casa de Jairo, o Jairo entrou na fila primeiro, né? Aqui no Evangelho, o Jairo foi o primeiro a conversar com Jesus, e ele chegou e... Só que aí veio alguns lá da sua casa, alguns empregados, e disseram assim: "Seu Jairo, é o seguinte, a menina já morreu, não precisa incomodar o mestre não, tá tudo bem." Mas Jesus olhou para Jairo, Jesus olhou para o Jairo e fez assim: "Ó, não tenha medo, tenha fé,
Não tenha medo, tenha fé. Foram com Jesus apenas para a casa de Jairo, depois desse episódio dessa mulher, e diante dessa má notícia, né? A princípio, foram com Jesus apenas Pedro e os irmãos Tiago e João, lá para a casa do Jairo. Muita gente em volta, né, deve ter falado entre si: não adianta mais não, já era. O que ele vai fazer lá? A menina morreu, né? E eu acho que não vai adiantar não. Melhor não deixar para lá. Quando eles chegaram e entraram na casa de Jairo, encontraram uma confusão. Gente chorando, gente gritando, gente... Enfim, aí Jesus diz: por que isso tudo? Por que está essa bagunça toda? Por que vocês estão chorando? A menina, ela não morreu, ela está dormindo. Aí daí foi a bagunça maior, né? O que esse homem está falando? Que isso? Como assim não morreu? A moça está morta, a menina, 12 anos, ela está morta. Aí Jesus foi na lata: sai todo mundo, deixa só eu aqui. Eu vou entrar no quarto com os 3 discípulos e com Jairo, que é o pai. Menina, eu te digo, levante-se, disse Jesus. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, para a admiração de todos. Jesus pede segredo e pede comida para ela logo em seguida, né? Olha, não digam nada. Isso aqui é entre eu e vocês. Vai lá buscar comida para ela, porque é óbvio, ela está com fome. O Jairo era da sinagoga. Na sinagoga não tem cura, pois é o Senhor quem cura em qualquer lugar, em qualquer momento. E tem mais, Deus não tem pressa. Senhor, vamos logo, senão a menina vai morrer. Deixa essa moça para lá, depois na volta, o Senhor se encontra com essa mulher e resolve o problema dela. O Senhor quer saber quem é? A gente está com pressa, Senhor, a menina vai morrer. Não, eu quero saber quem me tocou. E aí ele soube, conversou com ela, e foi para a casa do Jairo, e ressuscitou a menina. Apareceu uma mulher no caminho, o caminho é lugar de cura também. Jesus, ele está sempre passando, sempre Jesus está passando. E nós aproveitamos essa sua constante presença, porque ele sempre está aqui entre nós, através do Espírito de Deus. E a gente aproveita essa presença. Parece que a enfermidade e a morte são os nossos maiores problemas, né? Mas ambas são resolvidas no mesmo instante. Foi com a mulher, foi com a menina. A doença, quando ela se junta com a morte, elas não nos vencem. A doença e a morte, diante da presença de Jesus, que está a caminho, ou chegando, ou mesmo que esteja por vir, a doença e a morte não vencem. O Senhor Jesus na cruz, bem depois desse episódio, ficaria doente de tanto que ele apanhou. E aí em seguida ele morreria pendurado nessa cruz. Mas antes ele disse: eu venci o mundo. A doença não revela que Deus é incapaz, mas ela confirma, a doença ela confirma a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, a nossa vulnerabilidade em função da queda, do pecado, assim como também a morte, também revela essa nossa incapacidade. No entanto, a cruz de Jesus hoje nos revela que o seu amor não está em sermos curados,
mas de não sermos separados dele. Jesus não prova o seu amor porque ele me cura. Jesus não prova o seu amor porque ele me livra da morte física. Jesus prova o seu amor porque ele está comigo o tempo todo. O ladrão da cruz, ele foi para a cruz ao lado de Jesus e ele teve a garantia naquele último minuto que ele estaria com Jesus naquele mesmo instante. Valeu chegar naquela cruz como ladrão. Valeu. Romanos 8 fala, Paulo, que nada nos separa do amor de Cristo. A cura uniu mais a mulher a Jesus. A ressurreição uniu mais a menina a Jesus. O sentimento pode ser de abandono, pode parecer, estou doente, minha filha morreu. Parece um abandono. Mas Jesus também fez essa pergunta: por que me abandonaste quando ele estava na cruz? E o seu grito é muito mais legítimo do que o nosso, não tenha dúvida. O pecado não alcançou ele. Só que Jesus briga com a sentença do pecado, que é o salário da morte. O salário do pecado é a morte, e Jesus briga com essa sentença. Esse salário é nosso, não é dele. Na cruz, Jesus sofre, se sente desamparado, morre, ainda que ressuscite, mas ele briga com o pecado, ele briga com a morte. Isso não lhe pertence, pertence a nós. Esse salário é nosso. Então, quando Deus nos cura, é a sua misericórdia e a sua graça, mas ao mesmo tempo, se morrermos, a mesma misericórdia e graça nos recebe. Estejamos doentes ou não, se somos curados porque tocamos em Deus, ou melhor, até Deus tocou em nós, glória a Deus por isso. Misericórdia e graça nos foi dispensada. A morte não nos separa, mas a presença de Jesus, que hoje não está só no caminho, mas está em nós através do Espírito, supera toda e qualquer doença, supera toda e qualquer possibilidade de morte. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia. E o maior presente e a melhor cura que eu poderia alcançar é saber que Deus fez as pazes comigo através de Jesus. O que é a doença e o que é a morte? Horrível. Mas fazer as pazes com Deus é a solução da nossa vida. Um abraço. Deus te abençoe.